E aí, influenciadores do Reino de Deus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um episódio de um podcast para vocês. E neste dia a gente quer entrevistar uma pessoa que todos vocês conhecem, que ela já é desta casa, é uma grande líder, amiga, é uma grande influência no nosso meio, uma mulher de Deus, mulher de oração. E a gente quer apresentar ela aqui para vocês hoje, que é a Jurema Figueiredo. Olá, pessoal, que honra estar aqui, receber esse convite. Me sinto muito honrada de poder estar aqui, podendo compartilhar das minhas experiências com vocês. É um prazer pra gente, Ju. E para começar, a gente já queria saber que você contasse, assim, como que foi o início da sua conversão, da sua caminhada, de conhecer a Cristo? Como que foi esses seus primeiros contatos? Então, lá no início, né? Eu não nasci em um lar cristão. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe era católica. E meu pai, ele frequentava, né, a macumba. Ele não era praticante, mas ele ia de vez em quando. E minha mãe, assim, ela sempre trabalhou, né? Ela sempre trabalhou fora e eu sempre fiquei com cuidadoras, né? Na casa de alguém, cuidando de mim. E até que minha mãe, eu me mudei aqui para Guarulhos e eu fui ficar com uma senhora. E ela era da Igreja Universal. E ela cuidava de várias crianças, mas uma média mais ou menos de umas 10, 15 crianças. E era tão bonito que nessa época ela... todos os dias a gente chegava, ela fazia oração com a gente, ela fazia mini cultos, ela dava desenhos cristãos pra gente pintar. Ela já evangelizava as crianças. Sim, ela fazia um trabalho de evangelismo lindo com as crianças. E era muito legal porque ela falava assim, olha, convida os pais de vocês para ir na igreja. Ela já colocava aquela semente na nossa cabecinha, ela lançava a semente. E aí, eu sempre chegava em casa e falava, mãe, me leva na igreja da tia? Me leva na igreja da tia? E todos os dias eu ficava insistindo, até que um dia minha mãe resolveu ir na igreja dela. E no dia que minha mãe foi na igreja, minha mãe aceitou Jesus. E a partir daquele dia, minha mãe não saiu mais da igreja. E eu tinha uma média de uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Meu pai não foi para a igreja, né? Assim, no começo foi uma luta, porque ele não queria que minha mãe fosse. Então ele era de outra religião. Isso, ele era de outra religião, ele não queria. Então, no começo foi muitas brigas dentro de casa, mas até que ele aceitou. Minha mãe orou muito, orou muito, orou muito, até que ele aceitou. Ele não impedia da gente ir para a igreja, mas ele não ia. E assim eu fui crescendo, conhecendo a Jesus, né? Minha mãe, aí ela se batizou, ela frequentou um tempo, aí ela se batizou, começou a servir no reino. E eu também estava junto com ela, servindo, conhecendo a palavra de Deus. Uau, que incrível. Desde pequena, então, só quase nasceu no berço evangélico. Não foi exatamente, mas foi bem novinha, bem, né, desde criança. Que forte o trabalho dessa mulher, né? Faz pensar que às vezes a gente acha que tá fazendo tão pouco, falando aqui, falando ali, cara. A sua família veio para Cristo, você e sua mãe, né, criaram raízes por causa de uma pessoa, uma mulher, né? E as outras crianças também. Sei lá, às vezes as outras famílias também podem ter, né, recebido algo só por causa de uma mulher. E Ju, deixa eu te perguntar, você ficou até quantos anos mais ou menos? É na Universal, né, que você se converteu junto com a na sua Universal. mãe? Até quantos anos mais ou menos você ficou nessa igreja? Então, mais ou menos eu fiquei lá até uns 13 anos, uns 14, né? Porque com 13 anos eu me batizei lá na Universal, foi um dia que eu estava num culto. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero me batizar. Assim, foi o de repente de Deus, Tão né? novinha. Eu falei assim, eu quero me batizar, porque sempre tinha batismo, era no final do culto de domingo, né? E aí eu falei, mãe, eu quero me batizar. Só que naquele domingo não dava pra se batizar, porque tinha que trazer a roupa, tinha que se preparar, né? Aí eu falei, no próximo eu vou. Aí minha mãe ficou super feliz, né? Nossa, que legal. Foi uma decisão assim, não foi que ela ficou, ai, você precisa se batizar, não. Foi uma decisão que eu... Super o Espírito Santo que te convenceu. Isso, ele me convenceu. E aí eu me batizei, né?
E aí, pouco tempo depois do meu batismo, a minha mãe saiu da Universal e ela foi para uma outra igreja. Era uma igreja bem tradicional, né? E aí eu fui algumas vezes, que tinha muito senhor, muita senhorinha, e eu não me identifiquei muito, né? Novinha, né? Isso, nova, e, assim, adolescente. Eu queria, né, estar próximos de adolescente. Lá na igreja tinha alguns, não tinham muitos, mas eu me identificava mais. E aí eu continuei indo sozinha. Minha mãe ia para a igreja dela e eu continuei indo. Super novinha E sempre tava lá, no domingo, no sábado. Só que chegou um momento que eu falava, ai, tipo assim, você caminhar sozinha, né? E eu sendo adolescente. E aí eu lembro que um dia uma mãe de uma colega minha me convidou para ir numa igreja próxima da minha casa, né? E eu fui. E quando eu fui nessa igreja, foi até uma assembleia, né? Aí eu fui lá na igreja, gostei bastante, mas não fiquei nessa igreja. Aí tá, aí através dessa mãe dessa colega, eu conheci uma outra irmã. E essa irmã orando por mim e tal, ela pegou e falou assim: olha, Deus me mostra você numa igreja e a placa da frente é a assembleia. Meu Deus. Aí eu fiquei pensando, será que é aquela assembleia Mais que eu fui? específico impossível. Aí eu falei, ai, mas ainda não é aquele lugar que eu gostaria de estar. E tá, passou um tempo, aí abriu uma igreja bem assim na rua de casa, né? E aí eu falei, vou um dia visitar essa igreja. E aí fui a alguns cultos, gostei, que aí já tinha um público mais jovem, né? Gostei, fui indo, fui indo, fui indo. E aí eu falei, vou ficar aqui. Sabe que eu nunca nem tinha reparado a placa da igreja? Meu Foi muito Deus. engraçado. Eu não tinha reparado a placa da igreja. Até que um dia eu saí e olhei. Aí estava escrito lá Assembleia. Eu falei, meu Deus! É aqui! E Deus já tinha falado que eu ia para Uau. Assembleia. Era até a Assembleia do Bom Retiro na época, né? E aí fiquei lá. E ali foi um tempo que eu aprendi muito. Assim, aprendi muito na Universal, né? Foi ali que Deus me resgatou minha mãe. E até então meu pai ainda não ia para a igreja, não. Você já tinha quantos anos nessa época? Mais ou Nessa época eu já tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos, né? Aí quando eu fui para a Assembleia, foi um tempo muito gostoso, porque ali eu comecei a servir de fato. Porque até então na Universal eu só frequentava. Porque lá não, pelo menos na época, não sei como que está agora, não tinha muitos ministérios como tem agora na igreja, né? Sim. Intercessão, diaconia, integração. E lá não tinha. E aí, quando eu fui para a Assembleia, foi muito engraçado, porque na Assembleia era uma igreja muito pequenininha, e aí você faz tudo. Aí você acredita que eu já fui. Aí lá na Assembleia, o primeiro ministério que eu comecei a trabalhar foi o louvor. Meu Deus! Você acredita? Eu já Olha fiz só, parte do revelação louvor. bombástica. Jurema Figueiredo já foi do louvor. Ai, gente, hoje eu falo, meu Deus, foi Deus mesmo, porque eu não canto nada. Uau. E fiquei, acho que 1 ano no louvor, O que gente. importa é o coração. E aí servia no louvor, depois eu fui líder da dança. Eu falei, meu Deus, Você literalmente já fez de tudo na já igreja. fiz de tudo. Já Aí tá era líder da preparada pra dança lá na montar uma Assembleia. igreja. Aí liderava as meninas, quase da minha idade. E eu já tinha um papel de líder lá. Uau. Aí liderava as meninas, tudo. Fiquei um tempo como líder da dança, mas também participava do círculo de oração com as irmãs, pregava. Às vezes o pastor me colocava, me chamava, eu chegava no culto, hoje você vai pregar. E eu, meu Deus, mas eu vou pregar o quê? Oportunidade Você está vai com a irmã pregar, Jurema, a oportunidade do está com nada. você. E aí eu pregava. Ai, precisava limpar a igreja, eu limpava, eu fazia de tudo lá. Fazia de tudo. Foi um tempo assim que eu cresci bastante, né? Mas eu posso dizer assim que eu ainda não tinha mergulhado águas mais profundas, né? Eu sempre amei servir, mas ainda não tinha mergulhado águas mais profundas. Aí depois o meu pai, ele faleceu, mas só voltando um pouquinho na questão do meu pai, né, que eu falei que minha mãe se converteu, tudo, se batizou, e o meu pai, né, aí ele ficou doente, ele teve câncer, e mesmo assim ele não queria ir para a igreja, tudo, aí até na época meu pastor foi lá, visitou ele, chamava ele para ir para a igreja, ele até foi a alguns cultos, mas ele nunca quis fazer uma aliança com Jesus. E aí eu lembro quando o meu pai, ele morreu na madrugada do sábado pro domingo. E ele já estava bem debilitado. E aí naquele sábado, assim, de manhã, ele pegou, olhou para mim e falou assim, filha, o papai vai morrer. Meu Deus. E ali eu senti muito forte que já Você era estava chegando a hora, né? adolescente. Eu tinha
19 anos. E aí ele pegou... Aí eu senti muito forte no meu coração e sabia que já estava perto da hora dele ir, né? E aí naquele dia, o meu primo, ele era da Deus e Amor. E ele sempre, todo sábado, ele ia fazer campanha na igreja, orar, tudo. E aquele dia ele apareceu em casa. Ele chegou no portão e ele falou: Ai, Ju, eu posso entrar? Porque eu estava orando e Deus me mandou vir aqui para orar pelo seu pai. Ele lá. Uau. E ele, assim, era difícil ele aparecer naquele horário. E eu falei, não, fica à vontade, entra. Aí tava minha mãe e ele falou, mas eu quero falar com seu pai sozinho lá no quarto, que ele já tava acamado, né? E aí ele entrou no quarto, fechou a porta. E eles ficaram lá conversando. E nisso eu fui pro quintal. Só que a janela do quarto tava aberta. E na hora que eu passei, eu vi o meu pai deitado com a mão levantada. Meu Deus. E o meu primo lá orando por ele. Aí, amém. Aí ele pegou, saiu, meu primo, né, estava antes dele ir embora. Ele conversou comigo, com a minha mãe e falou assim, ó, o seu pai aceitou Jesus hoje. Uau. Ele falou, eu creio que Deus me mandou aqui pra perguntar pra ele se ele queria fazer uma aliança. E ele aceitou. Resgatar essa alma. Você acredita? Uau. E aí, isso foi, tipo, de manhã. Quando foi à noite, na madrugada, 00:15, do sábado pro domingo, ele faleceu. Meu Deus. Nossa, como a misericórdia do Senhor, Ju, não tem lugar, não tem hora. Às vezes nos últimos minutos, nos últimos dias, nas últimas horas. Que incrível isso, né? E eu acredito, assim, que foi muito de Deus, porque naquela época não tinha WhatsApp pra gente estar se comunicando, né? E ele veio, ele falou, o Espírito Santo me mandou vir aqui falar com o seu pai. E eu acredito que no último minuto ali, ele fez uma aliança com Jesus, né? E a gente orou muito por ele, né? Pra ele aceitar Jesus, pra ele ir pra igreja. Ele sempre foi muito resistente. Mas no último minuto, eu creio que Deus ali teve misericórdia da vida dele. E ele fez uma aliança com Jesus poucas horas antes dele falecer. Não, e eu ia falar justamente isso. É resultado da oração, da busca incessante sua, da sua mãe, né? Você conta da sua caminhada desde novinha ali, né? Mesmo quando você não tinha ainda vivido coisas mais profundas, mas você estava ali com o Senhor, buscando ao Senhor, buscando pela vida do seu pai também, né? E olha como um clamor nosso, uma oração nossa, algo que a gente apresenta nunca fica sem resposta. Com certeza. Nunca se perde, assim, é muito forte isso, né? E Ju, voltando um pouquinho na sua trajetória, e que lindo que o Senhor fez dentro da sua casa, da sua família, né, através de uma sementinha plantada. E depois você passar por esses ministérios, assembleia, tudo, como que você chegou aqui na Nasci? Você tinha quantos anos, mais ou menos, quando você chegou na Nasci para Deus? Olha, eu acho que uns 21 anos, mais ou menos. Porque quando meu pai faleceu, eu tinha 19. E aí foi um processo bem difícil, porque agora era eu, minha mãe, tinha o meu irmão, né? Mas meu irmão já convivia com a esposa dele atual, né? E aí foi uma época bem complicada, né? Porque minha mãe, na época, quando meu pai faleceu, ela não trabalhava. Eu estava começando a trabalhar, então foi um tempo bem difícil. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, né? Aí minha mãe conseguiu comprar um apartamento. E aí a gente mudou aqui para a região do Secap. Aí a gente saiu de lá a gente morava num outro bairro. E a gente veio aqui para a região do Secap. E quando eu vim aqui para essa região, eu fiquei, tipo, sem igreja. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Onde eu vou congregar, né? Que eu congregava lá na Assembleia. Eu falei, agora, onde eu vou congregar? O que eu vou fazer? Aí eu ia numa igreja, eu ia em outra. E sabe quando você ainda não sente pertencente daquele lugar? E até que eu estava fazendo faculdade, eu iniciei a faculdade, aí conheci uma irmã daqui. Tinha um rapaz, né, que também frequentava aqui a nossa igreja, e ele estava na mesma turma que eu. Aí ele sempre falava, né, da nossa igreja. Ele falou, ai, você precisa ir lá, é tão gostoso. Porque já tinha acabado de inaugurar, né, a igreja. Não, você precisa ir lá, é tão bom. Eu falei, qualquer dia eu vou. Até que minha amiga, né, que na época que eu conheci na faculdade, ela também começou a me incentivar. Ai, vamos lá pra você conhecer, vamos. Até Nossa, que e os dois, eles se conheciam ou não? Os dois a gente falavam? se conheceu na faculdade, assim. Aí Mas os dois eram daqui? Isso, os dois eram daqui. Aí ele falava, às vezes eu tava conversando da igreja, tudo. Ele falava, não, vamos lá. Aí eu falava, qualquer dia eu vou. Aí ela também... Ela um do lado, outro do outro. Isso, até que um dia eu resolvi, num culto de domingo, eu vim. E aí
amei, assim, nossa, o louvor. Eu falei, nossa, que lugar incrível. Mas ainda não fiquei. E aí porque eu estava indo numa outra igreja ali, na Mãe dos Homens, fui, mas também não me sentia pertencente, porque eu fiquei lá porque eu conheci uma colega, né? E eu ia mais por conta de conhecer essa colega, mas não porque eu ainda me sentia, né, pertencente daquele lugar. E aí essa amiga da faculdade, ela sempre falava, não, vamos comigo, vamos comigo. E eu comecei a vir com ela, por isso que é importante, né, você ter amigos, você ter esse Eu tava pensando momento de exatamente comunhão. nisso. Isso, né, também nos ajuda a firmar. É. E aí essa colega, não, vamos comigo. Aí ela passava na minha casa, vamos no culto de domingo. Aí ela passava na minha casa, me pegava de carro e me trazia. Depois me levava de volta. E nessa eu fui ficando, até que um dia eu falei, gente, é aqui, é o meu lugar, é minha casa. Aqui eu me sinto bem. E fiquei, me firmei aqui, Se encaixou. me achei, eu me encontrei. E foi um lugar assim que eu estava muito ferida, muito magoada, muitos processos que eu tinha passado, também pela perca do meu pai, né? Porque é você construir uma vida nova, né? Sim, começar. É começar tudo de novo, né? E aí foi quando. Aí eu vim pra cá e foi um lugar assim que eu recebi um alimento, uma palavra verdadeira, assim, uma palavra que me curou, que me transformou. A palavra que sai do altar dessa igreja é poderosa. Isso, e aí foi quando também eu falei pra Deus, né? Porque até então eu tinha saído da Assembleia, tudo, e eu fiquei um bom tempo sem trabalhar em ministério. E quando eu cheguei aqui, eu falei, Deus, lá eu trabalhava em tanto ministério, tanta coisa, mas eu ainda não me encontrei. Eu falei, qual é o propósito que o Senhor tem pra minha vida? Eu falei, eu ainda não entendi. Porque lá eu participava do louvor, mas eu sabia que eu não tinha um chamado pro louvor. Lá eu era líder da dança, mas eu sabia que eu não tinha um chamado pra dança, né? Eu fazia tanta coisa, mas eu ainda não tinha me encontrado. Eu falei, Deus, e aqui eu quero me encontrar. Então, eu não vou entrar em nenhum ministério, porque quando aí eu comecei a conhecer algumas pessoas, ai, vem pro louvor, oh, vem pro coral, ai, vem pra fazer isso, vem fazer aquilo. Aí eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me coloque aonde o Senhor deseja. Eu não vou entrar em nenhum ministério, o Senhor que vai me colocar. E fiquei assim. Aí eu vinha pro culto, assistia, era ministrada e ia embora. E fiquei assim um bom tempo. Aí vinha com a minha amiga, né? Foi o que me ajudou a me firmar também, né? Como é importante, né? Ter alguém que te Ter auxilie. alguém, isso. Aí ela vinha, às vezes eu tava desanimada. Ela, não, eu tô passando aí, vou te pegar, vamos pra igreja. E eu vinha com ela. Aí até que um belo dia, isso já tinha passado um tempo, aí chegou uma jovem, aí eu também frequentava os cultos de jovens, né? Aí chegou uma jovem e falou assim pra mim, Ju, você não quer trabalhar no apoio dos jovens? Porque eu vejo você aqui, sempre vem todos os cultos de jovens, você precisa trabalhar, tal. Aí ali eu senti uma alegria no meu coração, falei, amém, eu vou trabalhar. Aí comecei a servir no apoio dos jovens, que na época era a diaconia, né, dos jovens, aí você, aquela preparação do culto, que chamava apoio, né? Você organizar os envelopes, tudo. Aí comecei a trabalhar no apoio. E me senti assim em casa, eu falei, ai, me encontrei. E pra mim Foi o primeiro ministério que você desenvolveu aqui? Isso, foi no apoio dos jovens. Uau. E assim, eu era uma pessoa extremamente tímida. Mas sim, o Samuel sempre, o meu esposo, sempre brinca comigo, né? Que eu era bicho do mato. Gente, eu sempre fui extremamente tímida, assim. Era uma coisa que eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Foi uma coisa que eu orei muito para Deus trabalhar em mim. Foi a questão da timidez. E uma das ministrações do pastor Ney, eu lembro que ele ministrou sobre os tímidos não herdarão o reino dos céus. Meu Deus. Nem dormiu essa noite. Mas aquela palavra me bateu tanto. Aquela Fiquei palavra me triste sem confrontou de uma tal maneira que eu falei, eu preciso vencer essa timidez. Eu falei, eu preciso vencer isso. E eu comecei a orar nesse sentido. Eu falei, Senhor, me ajuda a vencer a timidez. E é engraçado, né? Que quando a gente ora por algo, Deus nos coloca na situação. Deus nos coloca diante de situações para você vencer a timidez. É isso aí. Eu não consigo nem imaginar o que Deus fez para você conseguir vencer essa timidez. Deus foi me colocando em situações na faculdade, né? Às vezes tinha trabalho para ministrar, para apresentar, né? Para você ver, né? Eu tinha orado tanto para vencer a timidez e Deus me colocou em cada situação da minha vida para vencer a timidez. Você se posicionar. Para eu me posicionar. Eu lembro que na faculdade, né? Eu morria de vergonha de apresentar seminário. Eu passava mal, eu ficava doente. Meu Deus. Sim, eu passava mal mesmo.
E aí eu lembro que um dia eu tinha um trabalho para apresentar, eu já estava passando mal a semana inteira. E era um trabalho em grupo. Suando frio. Isso. Aí para você ver, eu falei, Deus me ajuda a vencer a timidez. Aí quando eu cheguei no dia da apresentação desse trabalho, era em grupo. O professor falou assim, olha, hoje a apresentação vai ser diferente. Não vai ser o grupo que vai apresentar, vai ser um representante de cada grupo. Já Aí até sei adivinha quem foi sorteada? Não Eu. preciso nem ter uma revelação para saber que foi você. E ali eu fui sorteada e eu falei, meu pai amado, e agora? Aí o Espírito Santo falou, você não falou que queria vencer a timidez? Meu E Deus. Deus foi me colocando diante de cada situação na minha vida para eu vencer a timidez. E eu Uau. fui vencendo esse gigante Se da timidez. posicionando, não recuando e vencendo. E aí, voltando para a questão do ministério, foi assim também, né? Aí eu falei, aí entrei no Ministério dos Jovens, né? Comecei a trabalhar no apoio. E foi indo, né? E fui crescendo, fui conhecendo novos jovens. Aí tinha as oportunidades, eu lembro que teve um passeio do Hop Hari, eu fui, aí ali conheci outros jovens. E aí fui me enturmando, fui conversando. Isso ajuda também, né, no processo de vencer timidez, né? Dessa Com coisa, certeza, com certeza. conhecer, né? Você tem que se dar oportunidade. Não adianta também eu falar assim, eu quero conhecer as pessoas. Sim, claro que é legal as pessoas chegarem até você, né? Te convidar, isso é muito importante. Que nem eu tive minha amiga que me ajudou nesse processo. Sim. Mas também você também tem que se dar oportunidade, né? Exatamente. E aí eu falei, não, preciso me lançar, preciso vencer isso. E comecei a participar de todas as atividades que tinham nos jovens. E isso me ajudou a me dar a oportunidade de conhecer novas pessoas. E aí fui crescendo ministerialmente. Uau. E aí quando eu entrei para liderança dos jovens, né, que eu fiquei um bom tempo trabalhando no apoio. Aí eu lembro que teve uma transição de liderança, né? Tinha um casal de líderes na época dos jovens, e eles tinham o apoio deles, né? Uma liderança que ajudava, auxiliava. E aí, quando eles saíram, teve essa mudança de liderança, a grande parte desses líderes, né, saíram, e o novo casal de líderes que entraram, eles formaram uma outra liderança. E aí eles me convidaram. Para trabalhar nessa liderança. Porque nessa época, era uma época que eu tava orando muito, né? Eu orava muito, eu jejuava muito. E aqui na igreja eu falo, eu aprendi muito essa questão de oração, de busca, de entrega. Gente, eu orava muito, assim, eu jejuava bastante, toda semana eu tava jejuando, eu orava, assim, passava 4, 5, 6 horas orando, às vezes era o dia inteiro eu passava orando, lendo a Bíblia, então era um tempo que eu tava com uma entrega muito grande diante de Deus, e eu falava muito pra Deus, Deus, eu quero crescer ministerialmente, eu quero que o Senhor me impulsione, que o Senhor me leve. Aí foi quando eu recebi esse convite para entrar na liderança dos jovens, né? Aí eu saí do apoio e passei a entrar, a liderar uma equipe. Aí a primeira equipe que eu comecei a liderar foi a consolidação. Aí eu falei, meu Deus, vou liderar a consolidação, e aí? E aí foi nessa época que eu conheci o Samuel. Eu já conheci o Samuel de vista, mas assim, de conhecer mais de perto, né? Porque ele também já fazia parte da liderança dos jovens, a gente começou a conversar. E aí foi a oportunidade que ele achou para me ajudar, né? Olha só, tá vendo? Ajudar. Aí ele começou a me ajudar na consolidação, porque eu falei, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? Mas eu sempre fui muito esforçada, eu lia a respeito, eu procurava, eu perguntava, eu ia atrás, eu falei, não. E aí comecei a liderar 14 pessoas. Na época, na consolidação dos jovens, liderei esses 14 jovens e dava o meu melhor. E aí fiquei um tempo na consolidação dos jovens, até que eu comecei a namorar com o Samuel. E quando eu comecei a namorar com ele, ele já liderava a diaconia dos jovens. E aí eu passei a sair da consolidação e fui para a diaconia para liderar junto com ele. Aí a gente passou a liderar uns 40, 45 jovens na época, né? E você já tinha também tido contato com a diaconia antes, né? Quando você veio para a liderança, você já tinha servido, né, nesse ministério. Então você já tinha. É engraçado você falando, eu já viajo, assim, dou uma viajada. E aí eu fui lá atrás, onde você falou que lá na Assembleia você serviu aqui, serviu ali. Deus foi te dando ferramentas, né? Mesmo quando você não sabia nem
que eu tô fazendo aqui no louvor, perdida? O que eu tô fazendo aqui na dança, né? Liderando, mas foram ferramentas, né? Para depois você chegar nesse lugar da liderança de jovens e tal, você já tinha ferramentas, já tinha aprendido, sido preparada para lidar com isso, né? Sim, Incrível. sim. Esse processo da gente não ficar estático, esperando, né? Ai, tem uma palavra de ser pastor, mas eu vou esperar aqui até Deus me fazer um pastor. Não, vai investigando, vai servindo, né? Sim. Buscando ferramentas para quando você chegar nesse momento de viver a promessa, você tem preparo, né? Com certeza. Já tem ferramentas o suficiente na mão. Isso é muito importante, né, Ju? Sim, sim. Você buscar preparo. E uma coisa que você foi falando aí que eu até queria é a investigação, né, de você, que a gente estava falando agora, de você ir servindo e aprendendo e, né, se dispondo, e a busca também, né? A busca te coloca em lugares, né? E aí eu lembrei que você falou que mesmo quando você servia, você ainda não tinha aquela coisa, aquele encontro profundo. Esse momento aí que você falou de que você começou a ter bastante tempo de oração, bastante tempo de leitura de palavra. Foi um momento que você, de fato, começou a descobrir essas coisas mais profundas em Deus? Sim. Quando eu vim pra cá, eu aprendi muitas coisas que antigamente, nas outras igrejas eu não havia aprendido, né? Que foi realmente o orar, o buscar, o ler a palavra, o estudar, né? E eu não tinha, não que eu não lia antes, mas eu na minha cabeça, assim, era ler a Bíblia no domingo, quando você estava na igreja, ler esporadicamente em casa. Mas aqui, de fato, eu entendi que a gente tinha que mergulhar, você tinha que Uma vida, né? ter uma vida de oração, não é simplesmente se resume ao culto. Não, você tem que ter uma vida. É aqui dentro e principalmente lá fora. E o que também me impulsionou foi um processo que eu passei na vida sentimental, né? Acho que todo jovem, ele passa aquela luta na vida sentimental. Então, foi um relacionamento que não deu certo e eu fiquei muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Que eu, assim, praticamente entrei em depressão, fiquei muito mal. E era uma angústia que eu sentia, assim, era uma angústia, um vazio que nada me preenchia. Mas não era pelo relacionamento, era um vazio que eu tinha de Deus. Era um encontro que eu precisava ter verdadeiramente com Jesus, né? E o que me ajudou, aquele vazio só era preenchido quando eu lia a Bíblia. Uau. Aquele vazio só era preenchido quando eu orava. E eu orava, para você ver o quanto foi um processo que Deus permitiu eu passar. Que eu lembro que um dia eu tava tão mal, assim, na minha vida sentimental, chorando, na cama, assim, chorando. Ó Minha mãe, céus, ó vida. aí minha mãe chegou em mim e falou: menina, eu não sei mais o que eu faço com você. Eu não sei mais o que eu faço com você. Você já estava aqui na Nasci? Sim, eu estava na Nasci, e eu nesse processo, assim, de vida sentimental. E eu não estava sabendo lidar com os meus sentimentos, tudo, mas era uma permissão de Deus, né, para me levar a um nível mais profundo, para você ver que era permissão de Deus. O Senhor sempre tem os seus jeitinhos, Sim, né, de chamar Deus, a gente. ele vai criando situações para te atrair, né? E aí que aconteceu? Eu lembro que em um desses dias que eu tava ali chorando de cama, né? Aí minha mãe ia se preparando para ir pro culto. Eu também ia ter que vir pro culto, né? Era num sábado. E nesse dia eu falei, não, eu não vou pro culto, porque eu tava tão mal. E aí minha mãe falou assim, eu também não vou, que eu não vou te deixar sozinha aí. Aí eu falei, mãe, vai pra igreja, porque a senhora precisa orar por mim, que eu tô muito mal. Aí ela, tá bom, eu vou. E quando ela foi pra igreja, ela falou que a missionária, era a pastora que estava ministrando lá no dia, olhou pra ela e falou assim, olha, sabe aquela que você deixou em casa? Não se preocupa, porque sou eu que estou tratando com ela. Meu Deus, que forte. Falou que era ele que estava tratando comigo, porque ele iria me mudar de nível. Uau. Meu, aquilo ali. Aí quando minha mãe chegou em casa e falou, eu falei, Deus, tá doendo esse tratamento Ajuda aí. Deus. E ali eu entendi, eu falei, poxa, Deus quer me fazer crescer, Deus quer me fazer amadurecer. Então foi um tempo, assim, de muita oração. Eu, assim, mergulhei mesmo na palavra. Comecei a ler a Bíblia de uma forma que eu nunca tinha lido antes. Comecei a orar de uma forma que eu nunca tinha orado antes. Entrar em campanhas de jejum. Eu ia pro monte. Assim, eu
vivia no monte. Toda oportunidade, ia um jovem, eu vou pro monte, eu vou também. Não sei quem vai pro monte, vou também. Tem campanha na igreja, intercessão, vai pro monte. Eu tava lá no monte também. Tava então, em assim, todas. foi um tempo que eu orei muito, eu busquei muito, assim, eu vivendo uma experiência, assim, sobrenatural com Deus. Eu estava trabalhando, eu não via a hora de ir pra casa pra orar. Acesa. Assim, era aquela coisa, eu falava assim, sabe quando você tem um encontro com alguém, você fica naquela ansiedade de você se encontrar? Eu ficava naquela ansiedade de ir pra casa para eu poder orar. Uau. Para ir pro meu quarto de oração. Uma chama acesa que só ele pode acender. Era uma chama, assim, uma sensibilidade, assim, que eu falava, eu preciso. Eu passava madrugadas orando. Às vezes eu ia pro quarto lá, 10 horas da noite, quando eu olhar, era 4 horas da manhã, eu tava lá de joelhos. Eu nem via a hora passando. Foi um tempo, assim, de muito crescimento sobre a minha vida. Muito de crescimento que eu vi que realmente Deus usou a minha área sentimental pra tocar, pra me levar para um nível mais profundo. Aí, quando eu falei no começo, né, eu vivia uma superficialidade. E aí, nesse tempo, eu mergulhei em águas mais profundas. Você começou a conhecer, né? A conhecer essas de coisas. fato Jesus. Uau. E é muito incrível isso, Ju, você falar. A gente falou, né, sobre essa mudança de nível que você percebeu que foi isso que o Senhor falou, né? Tem um negócio mais profundo que essa menina aí. E como a mudança de nível, às vezes, é até uma chave. Você foi falando aí, eu falei, a Jurema acabou de dar uma chave, assim, pra gente. Às vezes a mudança de nível, ela vai vai anteceder num lugar de dor, né? Tipo assim, do Senhor permitindo que você viva algo, mas é só porque Ele tá te chamando mais pra perto, né? Sim, sim. Te moldando, te aperfeiçoando mais. E aí, dentro disso, você começou a viver uma vida mais profunda em Deus. Aí você começou a descobrir, Ju, que... Porque é inevitável, né? A gente viver uma coisa mais profunda e descobrir uma vida de obediências, de sacrifícios que você foi falando. Como que foi essa mudança, assim, pra você? Até então você tinha essa coisa de, vinha na igreja no domingo, servia, e você descobria esse lugar mais profundo de uma vida com Deus, é uma vida em que eu tenho que me entregar mesmo, que eu tenho que sacrificar mesmo. Quanto isso mudou até no seu serviço pra você? Tipo, na sua forma de servir, como que você começou a perceber que isso mudou? Você começou a servir de uma forma diferente? Como que foi isso pra você? Então, eu percebi isso realmente no servir. Eu falei, eu preciso fazer com excelência. Não tô aqui simplesmente para fazer, eu quero fazer o melhor. Então, eu sempre, assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro bastante, né? Se é para fazer, por exemplo, num trabalho, eu sempre quero fazer o melhor. Eu me dedico, eu estudo, eu pesquiso, eu sempre dou o meu melhor. E na igreja, a Deus, eu falei, principalmente, eu quero fazer mais. E eu percebi assim, eu falei, poxa, se eu estou servindo os jovens, o que eu posso fazer para mudar a vida dos jovens? Se eu estou servindo, que nem agora eu estou, né, eu estava liderando. Eu falei, agora eu estou num outro nível. Eu estou liderando pessoas, então eu tenho que ter o que oferecer para essas pessoas. E aí eu falei assim, aí eu lembro que eu falei, agora eu preciso me preparar mais. E aí eu falei, agora eu vou começar a ler livros. E era uma coisa, gente, eu não gostava muito de ler. É uma vergonha. Sério? Eu lembro que eu lia a custo, assim, a pulso, sabe? Eu lia, eu falei, mas não, eu preciso começar a ler, eu preciso. Eu lembro que eu teve um virar de chave na minha vida, que eu falei, eu vou tomar um posicionamento. Esse ano eu vou começar a ler muitos livros. E aí eu lembro que começou janeiro do ano de 2014. Que ele foi um ano, assim, de virar de chave na minha vida. Eu nunca esqueço. Uau. Eu peguei um livro, eu falei assim... Aí eu pedi pra Deus, assim, eu falei, Deus, me ajuda. E aí foi até o primeiro livro que eu comecei. Não que eu não tivesse lido livros antes, sabe? Mas sabe quando você lê aquele livro esporádico? Um aqui, deu ali 11 fica, meses. 6 meses depois você vai pra página 20. E era assim. Aí eu falei, preciso, porque eu aprendia muito o pastor falando, você precisa ler, você precisa se dedicar, você precisa se preparar. Assim, eu lia livros também da faculdade, porque eu fazia faculdade, mas eu digo assim, no sentido, eu preciso gostar de fazer para servir o reino de Deus, né? Então, era uma coisa assim,
fora era uma coisa meio que obrigação. E eu falei, não quero que seja obrigação, eu quero fazer porque eu desejo fazer Sim. isso. E aí eu lembro que naquele ano eu comecei a ler o livro Uma Vida com Propósitos. E ali eu falei, foi um virar de chave que eu falei, cara, eu tenho um propósito. Eu entendi que eu tinha um propósito em Deus. E aí daquele livro, eu terminei de ler aquele livro, eu comecei a ler outro, e fui lendo outro, fui lendo outro, fui lendo... Aí naquele ano eu já tinha lido 17 livros. Meu Deus. Uau. Aí aquilo me deu uma fome, assim, de ler. Eu falei, não, e aí cada vez mais eu queria ler, eu queria aprender, aí eu jejuava, eu orava, eu fazia muitos propósitos. E eu deixava de assistir televisão, eu deixava de entrar em redes sociais, só para eu me dedicar mesmo à leitura. Uau. E aí eu falava assim, aí eu lia muitos livros, eu falava, agora eu preciso ler bastante a Bíblia. Porque assim, eu lia a Bíblia, mas eu não tinha lido ela de capa a capa, né? Eu falei, era um desejo muito grande no meu coração. Eu falava, eu quero ler a Bíblia toda. Aí até que teve um dia que eu entrei num desafio. Não, eu entrei, foi num desafio de 53 dias, 54 dias, não lembro o número exato. E você tinha que ler a Bíblia, foi um desafio da igreja. Uau. Aí eu falei, nessa época eu tava até fazendo faculdade. E aí eu peguei e falei assim, eu vou entrar nesse desafio. Eu sei que vai ser uma loucura pra mim eu fazer faculdade, tendo tanto trabalho. Mas eu falei, eu vou ler a Bíblia toda. E aí eu peguei, comecei a ler a Bíblia. Para mim foi bem difícil, porque eu tinha muita coisa para fazer, tinha uns trabalhos para fazer. E fui lendo e terminei. E era no dia 31 de dezembro, era o último dia para terminar a leitura. E naquele dia eu terminei de ler a Bíblia Uau. toda. Eu fiquei numa felicidade. Eu falei, meu Deus, eu terminei de ler a Bíblia Sensação de toda. realização, Eu falei, né? glória a Deus. Aí depois, passou um tempo, eu entrei em outro desafio também. E aí, novamente, consegui ler a Bíblia toda. Aí li 2 vezes. Aí li, só foi um romper pra minha vida. Uau. Que aí cada ano eu fui entrando. Hoje, agora, esse ano, eu já tô na 6ª leitura da Bíblia Uau. completa. E assim, fora o Novo Testamento, que eu também já li, acho que umas 5 Sempre vezes lê. completo. Uau. É muito nítido, Ju, que como esse lugar do encontro, de você tive um romper de um encontro mais profundo com Deus, né? De uma vida de águas mais profundas, te levou para um lugar de maturidade, né? De Sim. deixar mais madura. Não foi só um romper assim na busca de encontro com Deus, mas de buscar, né? Crescimento no reino, né? Isso é incrível. E eu queria falar agora com você um pouco que você comentou aí dentro dessa sua caminhada, desse, né, seu alavancar aí ministerial, seu casamento, né, esse encontro aí seu com o Samuel desde o início é nítido, você falando de que o Senhor levantou vocês para vocês caminharem no mesmo, debaixo do mesmo propósito, vocês entenderam isso, vivem isso desde o namoro, né, que você falou. E é muito incrível. Eu queria perguntar para vocês, nesse início aí, vocês já logo no namoro começaram a liderarem juntos, então desde o começo vocês estão avançando no reino. Isso é nítido, eu falo para muita gente, falo, cara, um exemplo de casal que você vê que eles estão caminhando profundamente debaixo de um mesmo propósito é a Jurema e o Samuel, porque você vê refletir isso em vocês. O avanço, sabe? Vocês casaram e não tem retrocesso, vocês muito pelo contrário, vão pra frente, pra além. Só que eu queria saber uma coisa, se para vocês se unirem assim, né, servirem juntos, teve já discordâncias, assim, ai, vamos fazer isso agora? Ai, não, senhor, não quero fazer isso. Vamos servir, ó, o senhor tá falando pra gente ir pra tal ministério. Ai, não, Samuel, eu não quero. Ou então vice-versa, já tiveram discordâncias? E como vocês conseguiram lidar com isso, assim? No começo, quando a gente se conheceu, porque assim, eu orei muito, né? Quando eu entendi de fato o meu propósito, eu sabia que Deus tinha um chamado especial para minha vida. Eu também aprendi que Deus também tinha uma pessoa para completar o propósito dele sobre a minha vida. Eu sabia que eu tinha que fazer uma escolha muito acertada, né? Porque eu fazendo uma escolha, qualquer escolha, o meu ministério poderia crescer ou regredir, né? Se perder, né? Se perder. Então eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor realmente me ajude a fazer essa escolha.
E eu orei muito sobre isso e eu sempre falava, Deus, eu quero uma pessoa que nós dois juntos vamos realmente ser uma potência nas tuas mãos. E eu falava, precisa ser um homem de Deus, tal. E aí eu lembro nas orações da família, eu sempre já orava pelo meu esposo. Mesmo sem nem conhecer, saber quem era, eu já orava pelo meu esposo, já orava por filhos, orava pelo meu casamento. E aí, quando eu conheci o Samuel, eu conheci nesse trabalho da liderança, a gente começou a conversar, se conheceu, a gente passou pelo período de oração. E aí eu lembro que aí a gente servia junto, tal. Só que aí foi passando o tempo, né? O Samuel, ele cresceu na igreja, né? Os pais dele, o pai dele era pastor, tudo. Então ele cresceu nesse ambiente de igreja. Eu já não cresci. Eu fui com 4, 5 anos, né? Mas ele cresceu nesse ambiente, assim, e a família toda dele tá na igreja, tudo. Então, o Samuel, ele sempre teve um coração muito voltado para a igreja. Ele ama a igreja, o Samuel, ele ama. Então, aí, o que aconteceu nessa parte de discordância? Porque aí a gente começou a namorar, tudo, servindo no reino. Aí o Samuel demorava muito para ir embora. E eu falava, meu Deus, aí chegava... Ele é filho de pastor, né? Aí que acontece, aí era... Tá nele. O culto acabava lá 9h30, era 10h30, a gente ainda tava aqui. Aí dava 11 horas, a gente tava aqui, a gente namorando. Era meia-noite, a gente tava aqui. Aí, às vezes, eu ficava muito brava no começo. Muito brava. Aí eu ficava, Samuel, vamos embora. Às vezes eu pensava em terminar com ele por causa disso, você acredita? Eu falava, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar isso, não. Deus, eu tô terminando esse relacionamento porque ele demora muito pra ir embora. Não, aí eu, sabe, Caí com você, tem orações que você faz que parece que você esquece. Né? E aí eu lembro que um certo dia Deus até usou algumas, vamos dizer, as pessoas certas, né? E aí eu às vezes ficava sentada lá brava esperando ele, aí chegava a gente e falava assim, isso daí ó, futuro pastor, né? Meu Deus. Então a mulher tem que ter paciência, que não sei o quê. Aí eu comecei a cair minha ficha, eu falei, Deus... Hã? Não, você, opa, já entendi. Aí começou a cair minha ficha, eu falei, poxa, aí Deus me lembrou das minhas orações. Você não falou querer um homem de Deus, um homem que servisse com amor, que servisse com excelência. Olha aí, você tá brava. Então, se você vai casar com um futuro pastor, você tem que ter paciência. Exatamente, vai ser o que vai fechar a igreja. Isso, e literalmente, ele fechava a igreja, ele ficava aqui até o final, às vezes acabava o culto 9h30, aí ele, vamos embora, vamos embora, aí ele encontrava alguém lá no estacionamento, aí era meia-noite, a gente tava indo embora. É o Senhor preparando vocês, olha aí, ó. O pastor é assim mesmo. Então, assim, nesse início foi muita discordância nessa questão, sabe? Que eu tive que ter muita paciência, porque ele conversa com muita gente e tal. E eu mais naquele campo ali, mais na minha, sempre fui mais reservada, né? Eu falei, gente, eu preciso. Aí hoje, graças a Deus, assim, eu já... Aí, até antes da gente casar, eu já tinha acostumado. Agora muito mais, né? Tempo. Mas é muito incrível isso, né, Ju? Até nisso Deus tá trabalhando, preparando, nas pequenas coisas. Olha, por exemplo, hoje vocês literalmente ficam por último. A gente vê sábado aqui, ó, todo mundo vai. Aí vocês ficam atendendo os jovens. Então já era uma preparação de Deus, porque, né, Deus já vê lá na frente, a gente não vê, mas Deus já todas as situações que a gente vai passando na vida já é uma preparação. E aí Deus falou, ó, você já precisa aprender a ficar até o final, porque lá na frente você vai atender pessoas, você vai conversar com pessoas. A igreja. A igreja vai estar fechando e você vai estar aqui. Então Deus já estava trabalhando comigo nesse sentido. E aí a gente conversava muito sobre isso, né? Ele falava, é porque eu nasci na igreja, é assim, meu pai sempre demorava, e ele conversava bastante comigo, me explicava, e eu fui aprendendo, e graças a Deus, nessa questão, assim, eu amadureci bastante, né? Hoje em dia, já tô acostumada. Até você fica agora. Até eu fico. Às vezes ele fica falando, vambora, Jirema, vambora. E eu que fico agora. É tudo uma preparação, né, do Senhor que vai apontar para o que vocês vão viver lá na frente. É o que vocês vivem hoje, né? Eu até queria saber agora sobre essa fase, vocês dois à frente desse ministério. Como que foi quando surgiu esse convite para vocês estarem à frente do ministério? Da liderança dos jovens? Isso. Então, nós, antes de assumir a liderança dos jovens, nós já
A gente já trabalhava aqui nos jovens há muitos anos, né? Tinha um líder e a gente trabalhava com um líder de estruturas nos jovens. Aí, nesse tempo, a gente tinha recebido um convite para trabalhar no Ministério da Consolidação, para ser líder da consolidação. E nós conciliamos, né? Vocês eram da diaconia, aí chamaram para consolidação. Isso, para consolidação oficial da igreja. E aí a gente continuou vindo nos jovens e também trabalhando na consolidação. A gente conseguia conciliar. Só que acontece, eu estava grávida, né? E até então, só nós dois, a gente topava tudo. A gente estava aqui na igreja, servia, tudo. Só que aí, quando a gravidez foi avançando, tudo, daí eu conversei com o Samuel, falei, Samuel, quando a neném nascer, não vai dar pra gente conciliar os dois. Porque estar com uma criança é uma demanda, né? A nossa demanda vai mudar. Daí a gente conversou, a gente entrou num acordo, falou, então a gente vai ficar até um período e a gente vai sair. E aí a gente tinha que abrir mão de um ou de outro. A gente sempre amou os jovens, porque para mim foi o primeiro ministério que eu comecei a trabalhar aqui na igreja, foi nos jovens, né? Então eu amo, né, os jovens, assim, de paixão. E aí a gente ficou naquele, ai meu Deus, mas como a gente estava na consolidação, a gente tinha acabado, era um desafio novo, porque a gente sempre trabalhou com jovens, a gente foi para um outro ministério, foi um desafio novo, né? Foi trabalhar com um público mais velho, a gente aprendeu também muito, foi uma oportunidade muito linda de Deus para as nossas vidas, que também nos fez crescer. E aí a gente tomou a decisão, então a gente vai sair dos jovens e a gente vai continuar na consolidação, né? Porque a neném já daqui a pouco, alguns meses, ela nasce. E aí, nisso, quando a gente tomou a decisão, vamos sair dos jovens, aí o líder, na época, pela demanda de trabalho, né, que ele tinha muito trabalho, ele iria sair dos jovens. Daí ele conversou com o Samuel e falou para o Samuel se ele aceitaria, né, ficar no lugar dele. Se aceitaria o convite para assumir a liderança. Aí eu falei, meu Deus, a gente já estava em transição de sair. Meu Deus. E aí eu falei, agora a gente estava na consolidação, eu falei, meu Deus. E a gente pôs na balança, eu falei, cara, a gente ama os jovens, né? Porque a gente está aqui há muitos anos, aí a gente saiu da consolidação, a gente ficou 10 meses na consolidação. Nossa, vocês ficaram bastante tempo, né? A gente ficou 10 meses na consolidação. E daí a gente assumiu os jovens, aí já faz um ano, um ano que a gente já tá Nossa, super rápido. Na liderança dos jovens, que a gente assumiu a liderança. Um super desafio aí, né? Foi. Vocês pegaram, mas nada fora do que vocês já viviam, do que vocês já tinham construído, né, na caminhada de vocês. Super foram preparados aí esses anos todos para estar onde vocês estão agora, né? Sim. E aí você falou que nesse processo, né, a Maria Angelina nasceu e foi logo quando vocês estavam começando, né, aceitando foi esse tudo convite. uma mudança radical na nossa vida. Ju, e para você como mãe, esposa e agora líder de jovens, como que foi? Para mim foi um desafio bem grande, que eu falei, meu Deus, assim, porque eu lembro que... Tipo, socorro, Deus! Eu lembro uma vez que eu escutei de uma pastora, né, ela falando assim, né, tem um versículo, né, que fala que filhos são herança do Senhor. E ela falou assim, né, quando eu tive meus filhos, sempre Deus virou uma chave nas nossas vidas, né? Deus sempre fez algo novo surgir com a vinda dos meus filhos. E ela falou assim, e aí eu percebi isso na nossa vida, né? Nossa, literalmente uma herança. Uau. E quando a neném nasceu, assim, eu literalmente olhei pra minha vida e vi realmente tudo novo. Meu Deus. Eu falei, meu pai amado, a neném acabou de nascer, a gente está liderando o ministério, né, do Ministério dos Jovens. É um grande desafio, né? É um ministério grande. Eu falei, é um grande desafio. Agora eu sendo mãe, também é um desafio para mim ser mãe de primeira viagem. Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui, né? Se o Senhor nos chamou nesse tempo, diante dessa demanda, que o Senhor sabe que nós somos capazes de
de fazer acontecer, né? Porque eu creio que não somos nós, mas é o Senhor que faz por nós. Então, se o Senhor nos colocou tudo isso nesse tempo, é porque o Senhor sabe que a gente vai dar conta. O Senhor não dá nenhum fardo que você não possa suportar, né? É, Nada. Uau. E aí, conciliando tudo isso, né? É o ser mãe. E, cara, eu vendo, assim, eu como uma jovem solteira, Ju, isso é incrível, assim, porque eu acho que é a maior dificuldade, talvez, do ser mãe, é você continuar com a sua com o seu serviço, né, a Deus, você ter, claro, o seu momento de ser mãe, né, continuar sendo esposa, óbvio, mas você também continuar aquilo que você sempre fez para o Senhor, né? Porque esse lugar novo talvez te gere uma vontade de ficar mais ali, né, mais em casa, só que não, continue fazendo o que você sempre fez, né? Isso, para mim, como jovem solteira, Ju, isso me enche tantos olhos, assim, de ver você como um exemplo mesmo. Um exemplo para minha vida, assim. De quando for mãe, cara, seja mãe, seja esposa, mas continue servindo ao Senhor. é. Continue, porque... É porque assim, a Maria Angelina, ela veio com muita oração, né? O médico tinha falado que eu iria ter dificuldade de engravidar, no entanto que eu até perdi uma primeira gravidez. Fiquei muito, muito triste, muito chateada por isso. Mas Deus havia feito uma promessa. Deus usou um pastor para falar que entre o ano de 2020 e 2021 eles nos dariam filho. Uau! Que assertivo, deu até o ano. Foi. Meu Foi muito Deus. forte. E eu recebi aquela palavra e foi no dia do meu aniversário que a Que gente recebeu. presente! Foi um presente, porque eu tava tão desanimada, tão triste. Eu achava que. Eu falei, poxa, Deus, eu nunca vou ter, né, o privilégio de ser mãe. Eu tava muito triste. Aí no dia do meu aniversário, Deus veio com essa palavra. Um presente. Que ele iria nos dar um filho, né? E aí seria entre o ano de 2020 e 2021. E aí aí perdi o primeiro, né? Engravidei, perdi. Aí minha cabeça ficou assim, meu Deus, mas o Senhor falou que ia dar. E aí não veio, eu fiquei triste naquele processo. Aí 2 meses depois eu engravidei. Engravidei em novembro, pra você ver. Uau! Entre 2020 e 2020. Aí no ano de novembro de 2020, no finalzinho de novembro de 2020, aí eu descobri que eu estava grávida, né, da Maria Angelina. E eu lembro, né, que eu fiz uma oração para Deus, né, antes de eu engravidar. Eu lembro que eu falei, Senhor, eu alinhei o meu sonho ao sonho de Deus. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de ser mãe, porque essa criança vai nascer dentro de um lar cristão e eu vou ensiná-la nos teus caminhos. Ela vai ser uma voz sobre esse tempo. Essa Uau. criança vai ser uma voz sobre essa geração, porque tudo que eu aprendi de ti eu vou transferir para ela. Eu falei, eu creio que ela vai fazer a diferença. E eu creio que essa oração alinhou aos planos de Deus. A vontade do A vontade de coração Deus. Aí eu né? engravidei. E aí eu sei que a nossa demanda é uma demanda puxada, mas eu falei, Deus, se eu fiz essa oração, que ela vai fazer a diferença nesse tempo, então eu falei assim, com 1 mês eu já tava vindo pra igreja com ela. Uau! Tinha gente que falava, nossa, mas você tem que esperar mais, né? Eu vinha, ficava ali na salinha com ela, mas eu já trazia, que eu falei assim, eu pedi pra Deus ela. E eu falei, ela vai crescer nesse ambiente de Uau. igreja. Ela vem pro culto com a gente, ela tá aqui, ela serve. Que eu falei, poxa, Sempre Deus tá. me deu, então eu tenho que estar aqui com ela. Ela tá servindo com Ela você. vai servir comigo, ela vai aprender desde pequenininha. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e depois de grande ela não vai se desviar dele. Exatamente. Então, desde pequenininha ela já vai aprender os princípios da palavra. Uau! Então, ela não é, vamos dizer, um peso pra gente servir. Ela é a nossa motivação Ela te para continuar motiva. servindo. Uau, coisa linda isso. Ju, pra gente ir finalizando, eu queria saber 2 últimas coisas. A primeira é, você como uma mulher, mãe, esposa, líder de jovens, o que você gostaria que essas jovens solteiras vissem, né, hoje através do lugar que o Senhor te colocou, sobre estar, né, num lugar de exposição? O que você gostaria que essas jovens solteiras vissem em você? Olhasse e falasse, uau.
É isso. Eu falo, gente, muitas vezes eu pensei que não iria acontecer. Porque é uma cobrança do mundo lá fora, né? Que você precisa casar, que você precisa dar certo. E muitas vezes eu pensei que não iria acontecer. Eu chorei muito por essa área da minha vida. Mas eu falei assim, eu creio que vai acontecer. E eu me posicionei. Eu acredito que é posicionamento. E é você orar, é você colocar diante de Deus, porque Deus, ele responde orações. Porque às vezes a gente quer coisas de Deus, mas a gente não ora. A gente não coloca para Deus aquilo que a gente deseja. E é orar, é posicionamento e é saber esperar. Eu sei que o tempo da espera, gente, é um tempo difícil. Árduo. O tempo de espera dói, É. o tempo de espera gera angústia, gera sofrimento, mas o tempo de espera também gera amadurecimento. No tempo de espera, Deus me fez amadurecer. Por quê? Me fez amadurecer, me curou, me restaurou, me preparou para quando a pessoa que Deus, né, tinha de, vamos se dizer, a pessoa queria alinhar os meus sonhos com o deles, chegou, eu estava pronta para isso. E então é posicionamento, é esperar pelo Senhor. E claro, não é esperar e ficar ali na escondida. Você falou que você foi se enturmando. Isso, eu me enturmei, É isso conheci o aí. pessoal, fui saindo e estava servindo. Porque quando eu me aproximei do Sirvam Samuel, pessoas, sirvam. isso, né? Que às vezes você fica aí quietinha, de braço cruzado. É. Sirva, gente, por quê? Aí ele vai te notar, você servindo uma mulher de excelência, uma mulher de futuro. É. Porque eu fui conhecer, assim, eu já conheci ele de vista, mas a gente foi se aproximar, foi quando eu entrei para a liderança, a gente começou a trabalhar juntos. Aí ele me notou, Ele me viu. ele me viu. Então não deixe de servir ao Senhor, não deixe de fazer as coisas para o reino. Se coloque na posição, se coloque, como o pastor falou esses dias, se coloque na pista, né? É, esteja na pista, mas na pista gospel, tá, Isso. gente? Na pista de Deus. Verdade, verdade. Mas é muito nítido o quanto a gente vê isso em você, uma mulher posicionada, que reflete Cristo, reflete verdade. E para finalizar, Ju, que dica que você quer dar para os jovens de hoje, assim, esses jovens que você tem liderado, que você tem estado à frente, que você gostaria de deixar como uma dica para eles nesse tempo, né? Um auxílio para eles aí nessa caminhada que não é fácil, né? É árdua mesmo, exige renúncia, exige paciência nesse lugar de espera, mas vale a pena. O que você gostaria de deixar de... Eu acredito assim que é se lançar mesmo aos pés de Jesus. Porque quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente conhece os planos que ele tem para nossa vida, né? E muitas vezes eu pensei em desistir. Mas quando eu, de fato, eu entendi o que Jesus ele queria para mim, veio as lutas, veio as dificuldades, mas eu sabia em quem eu estava apoiada, que era Jesus. Então, jovens, orem, busquem, se entreguem, mergulhe em águas mais profundas, porque vocês são a próxima geração para fazer a diferença nesse tempo, né? Que nem o Igor, nós estamos aqui para preparar vocês, para depois vocês serem enviados, para vocês serem uma voz, uma chave, né? Para abrir portas nessa sociedade, nessa geração, né? Nós vamos ser uma voz sobre esse tempo, mas assim, é conhecer Jesus, eu falo, é mergulhar águas mais profundas. Sim. Porque quanto mais você conhece dele, mais ele se revela a você. E quanto mais você entende quem você é em Jesus, quando você entende a sua identidade, quem você é, Ninguém te para. ninguém te para. Cara, Deus me chamou para ser uma voz, Deus me chamou para eu fazer a diferença por onde você for. Porque as pessoas vão vir com palavras contrárias, vão querer te desanimar. Muitas vezes falaram assim, você espera demais. Você é isso, você vai ficar pra titia. Mas eu sabia quem eu era em Deus. Eu tinha entendido minha identidade em Jesus. Eu sabia que no tempo certo iria acontecer. Quando eu soube quem eu era, as vozes contrárias não me pararam. Porque eu entendi a minha identidade em Jesus. Uau, é isso, jovens, pegou, né? Pegou essa dica. A gente tá numa geração, né, Ju, fast food, que é tudo pra ontem. Isso. E aí, cara, não tem outro lugar, eu tenho entendido isso também, que é isso, é buscar a Deus, a gente quer tudo pra ontem, mas a gente não quer gastar tempo de oração. E não é só gastar tempo de oração,
é você ansiar por estar com o Senhor de verdade, conhecê-lo de verdade. E aí, quando a gente entra nesse lugar, é o que você falou mesmo. Ninguém te para, você, né, completa. Ju, foi incrível, mas não acabou. Tem uma coisinha aqui que a gente vai fazer agora, que é o nosso famoso bate-bola. A gente sempre faz. E não seria diferente que você, a gente vai fazer também. É tipo assim, eu falo uma coisa, você tem que me responder essa pergunta com uma palavra. Ai, meu Deus. Tipo assim, o que vier na mente, solta. Beleza? Beleza. Vamos lá. É bem fácil, tranquilo. Que Uma desafio. pessoa da Bíblia. Uma pessoa da Bíblia, José. José. Um versículo. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago Uau. 1,5. Forte. Senhor, quero sabedoria. Um livro. Uma vida com propósitos. Marcante esse na sua Esse, vida, pra mim, né? foi um que marcou minha vida. Um momento. Um momento? Ai, foram vários. Ah, o nascimento da minha bebê. Nossa, eu pensei nesse. Eu falaria isso também. Uma palavra. Uma palavra? Ah, Jesus. Que ele é tudo, transformou minha Tudo. vida. Defina Deus em uma palavra. Amor. Amor. É isso. É isso. Ju, muito obrigada. Muito obrigada. A gente vê tudo isso que você falou aí, essa sua vida profunda de busca, de retidão, refletido em quem você é. Quem convive com você sabe e que você nem precisa falar muito. A gente vê isso em você e é um prazer caminhar do seu lado, né? Receber disso que você derrama. E muito obrigada. Ah, eu Fui que muito agradeço a edificada. oportunidade de estar aqui, gente. Que possa falar ao coração de vocês. Com Deus abençoe. certeza. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. E é isso, jovem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. A gente foi muito abençoado, muito edificado com a vida da Jurema. E é isso, até o próximo.